Bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live de quinta com conteúdo de primeira aqui do Help Juris. Se você quer saber quais são os meios de comunicação do TJRJ mais baratos, com as custas, menores e mais eficientes, você precisa ficar até o final dessa live. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, doutora Marta. Bom dia a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou Daphne Cunha, especialista em custas processuais cíveis, e aqui no TJRJ eu ajudo você, advogado, a acelerar suas ações em pelo menos 12 meses, dominando as custas do TJRJ. Então, fica comigo nessa live, porque hoje vocês vão entender tintim por tintim. Primeiro, como funcionam esses atos de comunicação, tá? Nós estamos falando aqui de citação, intimação, e elas se dão por vários meios, né? Meio eletrônico, por oficial de justiça, por cartinha postal. E aí? Como é que são as custas de cada um desses atos? O que sai mais barato? E ainda mais, o que é mais eficiente? Qual desses tipos? Existe uma ordem preferencial? Como pedir tudo isso? Enfim, é isso que eu vou conversar com vocês hoje nessa live. E eu quero mostrar para vocês que o advogado, ele tem em suas mãos a possibilidade, o poder de ser muito eficiente quando ele sabe como pedir do jeito certo, quando ele sabe se adiantar, quando ele não perde tempo com situações que podem causar em atrasos nos processos, que vão de meses até alguns anos. E as custas processuais, infelizmente, são um dos motivos de maior atraso quando se fala de atos de comunicação. Quando você entra com uma ação, você distribui uma ação e você precisa citar um réu. E infelizmente, às vezes de primeira, ele não é localizado. Esse processo pode ser que se arraste por muitos meses, às vezes muitos anos. Eu vejo processos que já tramitam há 5 anos, 10 anos, sem conseguir efetivamente citar o réu. Sem conseguir fazer a intimação das partes. Isso acontece muito também em inventário, em que é difícil localizar os herdeiros. Então, é muito importante que você saiba o que eu vou te contar hoje aqui, porque isso tem um real poder de acelerar suas ações, às vezes em muito mais que 12 meses. Só por você conhecer o regramento, só por você se adiantar no momento correto, saber como fazer os seus requerimentos, tudo isso é muito importante. Eu quero dar bom dia também para a Jéssica. Bom dia! Bom dia, doutor Gilmar! Bom dia! E Soluções Jurídicas, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Eu já peço que vocês compartilhem essa live, porque o que nós vamos falar hoje aqui é importantíssimo, pode ser um grande diferencial para o tempo de trâmite das suas ações. E peço também que vocês me mandem dúvidas. Se quiser colocar aqui para mim comentário, dúvida, vai ser um grande prazer te responder, tá? E eu quero começar trazendo para vocês o seguinte. O Código de Processo Civil, ele antes tinha ele estabelecia ali uma regra, uma ordem, de preferência do meio de comunicação, especialmente no que tange a citação, tá? Isso está no artigo 246 do CPC. Só que ele foi alterado. E ele foi alterado até que recentemente, Já tem um tempo, foi em 2021, mas é importante que a gente fique atento a isso. Eu quero ler para vocês o caput do 246 para vocês entenderem do que eu estou falando. Vamos lá. A citação será feita preferencialmente pelo meio eletrônico no prazo de até 2 dias úteis, contado da decisão que determinar
por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. O que isso significa? Isso significa que antes o preferencial, só para vocês saberem, com a redação anterior, o preferencial era que a citação fosse pelo correio. Só que agora o preferencial é que ela seja feita por meio eletrônico. Daphne, isso significa então que é só eu colocar lá o e-mail da empresa ou o e-mail da parte, pessoa física, contra quem eu estou demandando? Não é assim que funciona, tá? O próprio artigo fala que é endereço eletrônico indicado pelo citando. A própria empresa, ela precisa ter se cadastrado no banco de dados do Tribunal de Justiça com esse fim. Daphne, como é que eu vou saber se a empresa ou a pessoa jurídica contra quem eu estou demandando, se ela tem esse cadastro? Se eu posso pedir essa citação eletrônica? Bom dia, doutora Elio, bom dia, doutora Sabrina, doutora Jéssica, sejam todos bem-vindos, tá? Como é que você vai saber, então, se você pode pedir a citação eletrônica no caso aí do réu contra quem você esteja demandando? Lá no site do Tribunal de Justiça existe um ícone, tá na aba Advogados, tá? Você vai entrar lá no site, na página principal do site. Aí tem assim o menu principal. No menu principal tem Advogados. Lá no Advogados existe empresas cadastradas para o fim da lei 13.105, que é o CPC. Você vai clicar nesse ícone e lá você pode fazer a pesquisa pelo CNPJ, pelo nome fantasia, tá? Ou pelo nome empresarial. Então você vai jogar lá o dado que você tenha dessa empresa e vai pesquisar se ela possui esse cadastro. E aí eu já te digo, isso é extremamente importante que você saiba se tem cadastro. Por quê? Isso vai influenciar não só no tempo de trâmite do seu processo, mas vai influenciar inclusive no valor das custas. Eu ainda vou chegar nisso, eu ainda vou te explicar exatamente como funcionam as custas para cada tipo de comunicação. E aí você já pode estar imaginando, Daphne, o que será que é mais rápido? O que será que é mais eficiente? Será que é eu pedir essa citação eletrônica ou eu pedir uma citação por oficial de justiça? Ou será que não é melhor pelo correio mesmo, pelo meio mais tradicional? Qual é a resposta, gente? Resposta padrão do direito. Depende. E por que depende? Porque depende do seu pedido, da urgência dele. De repente você tem aí uma tutela de urgência a ser cumprida. De repente, depende também do réu. Se esse réu é pessoa física ou jurídica. Se o endereço dele é na comarca onde você está distribuindo a sua ação, ou se é em comarca diversa. Ou pior, se é em estado diverso, se não é no estado do Rio de Janeiro. Tudo isso vai influenciar para a sua análise. Por quê? Isso vai refletir diretamente no tempo de trâmite processual. Enquanto você estiver distribuindo a sua inicial com pedidos genéricos, isso vai fazer com que a sua ação tenha menos efetividade. E se tal réu com a maior brevidade possível, isso é essencial para a sua demanda começar o mais rápido possível. Se você tiver um pedido de tutela de urgência, então, ainda mais relevante que isso seja providenciado o quanto antes. Então, doutora, o que eu quero te trazer aqui hoje é o seguinte: deixe de ser genérico. Você precisa ser específico nos seus pedidos. Você sendo específico,
você ganha muito tempo de processo e você ganha efetividade nos atos processuais. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma situação de uma advogada que ela fez o pedido genericamente, citação do réu, né? Requer a citação do réu por meio, pelos correios. E o pedido dela era um pedido de tutela de urgência de saúde. E ela pagou custas, tá? Não era uma ação com gratuidade de justiça. Então ela foi lá e pagou um ato postal. Só que eu digo para vocês, o réu era da mesma comarca onde ela fez a distribuição da ação. Esse AR, infelizmente, levou aí pelo menos uns 20, 30 dias para retornar para a serventia. E os prazos só começam a correr quando o AR é juntado no processo. Então vejam quanto tempo ela não perdeu, tá? Porque foi por AR. E aí o que você precisa saber? Se, num caso desse, você está demandando contra uma empresa, contra um réu, que o endereço dele é na mesma comarca onde você está distribuindo a ação, e você tem urgência, oficial de justiça com urgência é a sua melhor opção. Daphne, mas e as custas? Será que isso fica muito diferente? Eu vou contar para vocês. Custas de correios. Hoje, 2024, aqui no TJRJ, R$ 32,56. De oficial de justiça, R$ 36,22. É menos de R$ 4,00 de diferença que você vai pagar entre um ato e o outro. Então, você realmente vai escolher, nesse caso, com base única e exclusivamente na eficiência, no que você precisa para aquele momento. E nesse caso, como é uma situação de urgência, é uma tutela que você precisa que seja cumprida o mais brevemente possível, obviamente que o juiz vai deferir o seu pedido. Ele vai deferir que seja expedido um mandado por oficial de justiça de plantão. Se a medida realmente for urgente, se a gente estiver falando aí de uma tutela de saúde, de uma tutela para parar o desconto na conta de alguém, para parar o desconto no benefício de alguém. Então, se isso é algo que vai interferir, uma tutela, por exemplo, para religar uma energia elétrica, para religar a água, para consertar um esgoto que está minando dentro da casa de alguém. Isso acontece, são situações que acontecem, que são de extrema urgência e que o advogado precisa estar atento a isso. E quando você se adianta, advogado, não só fazendo os seus pedidos de forma específica, mas principalmente adiantando custas. Adiantar custas é algo que vai trazer celeridade de meses para o início da sua ação. Em muitas serventias, se você erra no recolhimento das custas ou não se adianta, você vai ser intimado, tá? Para fazer o recolhimento. Fica lá no prazo, aguardando a sua intimação. Quando você peticiona, até isso voltar para o processamento. Pode ser que isso leve meses. Porque nós temos situações de serventias que estão com pouquíssimos servidores e um acervo de muitos milhares de processos. Então você precisa ser diligente, doutor, doutora. A sua parte precisa ser feita de forma que você ganhe tempo na sua ação. Isso é essencial. Essencial. É lógico que, infelizmente, você não tem ingerência sobre a morosidade do judiciário nessas outras questões, né, de número de funcionários, de ausência de juiz. Isso tudo, infelizmente, não está em suas mãos individualmente resolver. A OAB, com muita assertividade,
tem feito um trabalho, eu tenho certeza que esse trabalho, né, vai continuar, independente de quem seja presidente da OAB, no sentido de realmente cobrar do tribunal medidas para que essa morosidade seja diminuída. Só que eu quero te dizer o seguinte, que você tem ferramentas em suas mãos que são potenciais e poderosíssimas para você mesmo diminuir essa morosidade nas suas ações. E uma delas é o domínio das custas processuais. Isso faz total diferença. Então vamos voltar. Já te contei. Então, se for urgente e se o seu réu reside na mesma comarca onde você está distribuindo a ação, oficial de justiça pode ser a melhor opção. Agora, e se é urgente, só que o réu é de outro estado? E aí? Será que pedir oficial de justiça é a melhor opção? Possivelmente não. Por quê? Se você pede um oficial de justiça, tá? Para outro estado, o que isso significa? Numa citação, carta precatória. E uma carta precatória para outro estado, além de demandar muito mais tempo de processamento no cartório, digitação, depois distribuição dessa carta precatória, isso vai ficar muito mais caro, né? Uma carta precatória custa mais caro em custas e vai levar muito mais tempo. Então, se a situação é urgente, esse réu está em outro estado, você tem duas opções. A primeira opção, mais rápida, é se ele tiver cadastro, você pedir essa citação eletrônica. Porque ele tem, né, infelizmente, aqueles 10 dias para abrir a citação. Mas, passados 10 dias corridos, se ele não abriu, tacitamente ele está citado, gera ali uma certidão no sistema, inclusive essa certidão ela é automática do sistema. Se o portal não foi aberto pelo advogado durante aqueles 10 dias, gera uma certidão no sistema de que a citação dele foi tácita, né? A citação daquela empresa foi tácita e começa a correr o prazo processual. Então você vai ganhar muito tempo. Por quê? Se você tiver que pedir um AR, o AR, gente, vai ser realmente a sua última opção nesse caso. Tá? Não, a última não, porque eu acho que a última seria a carta precatória, porque a carta precatória vai ser muito mais lenta. Mas aí, se essa empresa não tem cadastro eletrônico, aí o melhor é você pedir um AR se você tiver mais pressa. Porque o AR, apesar de demorar, mas dentro de uns 20, 30 dias mais ou menos, esse AR deve estar voltando. E qual é a outra coisa que você precisa analisar para ver se o melhor para você é pedir um oficial de justiça ou um Correios? Por exemplo, outra coisa para você analisar. Se você está demandando contra pessoa física ou jurídica. Por quê? Se for pessoa física, o AR provavelmente vai ser a sua pior opção. Porque se o AR é assinado por terceira pessoa, né, às vezes chega no endereço certo, mas não é assinado pelo réu. Isso aí pode gerar uma nulidade e ter que ser refeita essa citação. Existem muitos casos em que o réu que recebeu esse AR, e não foi ele que assinou, mas ele recebeu, ele vem e se manifesta no processo. Ele vem, apresenta a contestação. E nesse caso, apresentada a contestação, né, pelo réu, está suprida qualquer eventual falha ou erro nessa citação. Supriu. Tá ok. Agora, e se decorreu o prazo e o réu não se manifestou, não apresentou contestação? Aí, provavelmente, o juiz vai determinar que essa citação seja refeita, porque foi recebida por terceira pessoa. Então, aqui já vai uma dica de ouro, tá? Anota aí. Você viu que o AR foi recebido por terceira pessoa. Aguarda o prazo. Passou o prazo, não foi apresentada a contestação, chega junto, peticiona
informando endereço, pedindo, se for o caso, oficial de justiça. Se estiver dentro, né, do estado do Rio, você pode pedir oficial de justiça, vai ser mandado eletrônico, não vai ser carta precatória. Olha que interessante. Eu vou te contar já uma coisa aqui que talvez você não saiba, mas é importantíssimo que você saiba. Anota. Dentro do estado do Rio de Janeiro, os seguintes atos: citação, intimação e notificação, eles são feitos por mandado eletrônico. Não precisa uma carta precatória. Mesmo que você tenha distribuído uma ação na capital e tenha que citar um réu, vamos colocar lá em Duque de Caxias, não precisa sair uma carta precatória para Duque de Caxias, tá? Por quê? Você está dentro do estado do Rio de Janeiro e a finalidade, né, desse ato processual é a citação. Então, quando a finalidade for citação, intimação ou notificação, mandado eletrônico, você não precisa de uma carta precatória. Então, saber disso já é importantíssimo. Por quê? Esse AR voltou assinado por terceiro ou voltou negativo. Doutor, doutora, adiante-se. Adiante-se. Peticiona já trazendo endereço novo ou requerendo pesquisas de endereço. Sempre que você fizer esse requerimento, adiante-se nas custas. Isso vai fazer muita diferença para o tempo de trâmite da sua ação. Tá? Isso é fundamental. E agora você deve estar aí curioso. Daphne, você falou valor, né, do oficial de justiça, falou valor do postal e, gente, eu falei para vocês o valor principal, né? Falei para vocês o valor do correio e do oficial de justiça. Bom dia, doutor João Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, doutor André, doutor Valderli, doutora Andréia, doutora Pati, doutora Alê. Sejam todos muito bem-vindos, tá? E aí eu te falei, Correios 32,56, Oja 36,22. Só que não é só esse valor. Esse é o valor específico. Mas sempre que você recolhe esses mandados, nessa grade vem outros valores, que são, né, aquelas contribuições legais que a gente é obrigado a fazer, CARGE, FUNPERGE, FUNDIPERGE, FUNARPEM. E você ainda tem que recolher diversos também. No final das contas, dá mais ou menos uns R$70, tá, gente? Tanto o postal quanto o oficial de justiça vai ficar mais ou menos uns R$70 toda vez que você precisar dessa diligência. E esse valor é por cada pessoa a ser citada ou intimada. A gente não tem como fazer uma cartinha para 2 pessoas, mesmo que elas residam no mesmo endereço. É muito importante que você saiba disso, porque isso vai fazer com que você ganhe tempo de processo, porque você vai ter que sempre recolher custas de acordo com o número de pessoas ali que vai ser citada e intimada. Daphne, pelo oficial de justiça funciona do mesmo jeito? Funciona. Os mandados sempre são individuais. A gente não pode fazer mandados direcionados para mais de uma pessoa, mesmo que seja no mesmo endereço, tá? Isso vai ser indiferente. Tem que ser um mandado para cada pessoa. E se você já está achando esse assunto importante, você está vendo que você, né, tem muito que você pode apertar de parafuso para acelerar as suas ações, eu já quero te falar, tá? Hoje, de primeira mão, eu já quero te fazer um convite muito especial, que é para um evento totalmente gratuito que eu vou realizar agora no final do mês. É online gratuito, que é a Imersão Jurídica Dominando as Custas do TJRJ. Vai ser nos dias 28, 30 e 31 de outubro, às 8 horas da manhã no YouTube. Se você quer participar, já tem o link na bio disponível, tá? É só você clicar naquele link que tá lá, você coloca o seu e-mail
e você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, tá? Onde você vai receber todas as informações, você vai receber material complementar em PDF. Então, é um evento para te mostrar que é possível você acelerar suas ações em pelo menos 12 meses quando você domina as custas do TJRJ. Eu vou te falar sobre muitos assuntos importantíssimos e que talvez você nunca tenha pensado dessa forma. E você vai ver que você pode mudar e muito a sua atuação e ter resultados incríveis, tá? Você vai ter processos mais céleres, clientes mais satisfeitos. Você vai ter mais segurança para atuar com seus clientes, porque você vai saber exatamente o que falar para eles. Você vai saber informar para eles com exatidão quanto eles vão ter que pagar. Gente, isso é importantíssimo. Qualquer cliente vai te fazer essa pergunta de cara. Doutor, quanto vai custar o meu processo? Se você fica perdido quando você ouve essa pergunta, a imersão é para você. Se você tem alguma noção, né, para responder essa pergunta, mas fica confuso, perde muitas horas para preencher uma grade, para localizar os modelos, a imersão também é para você. E se você quer aumentar os seus lucros, se você quer fazer com que o seu escritório saia, né, do patamar em que ele está para outro ainda maior, melhorando ainda mais a fidelização dos seus clientes, dominar as custas também é para você. Então, esse convite é para você, advogado que atua no estado do Rio de Janeiro. Venha para a imersão jurídica, gratuita e online, reforçando, 28, 30 e 31 de outubro. Eu vou estar esperando vocês no YouTube, tá? E aí, eu vou chegar no final. Já falei para vocês, mais ou menos R$70, né? Cada uma dos atos de comunicação, seja por oficial de justiça ou por correio. E o eletrônico, Daphne, como é que funciona? R$25,85, sem nenhum adicional. Então, presta atenção no que eu tô te falando. Quando você domina esse assunto, você não só acelera suas ações, mas você ganha credibilidade, confiança, tá? Dos seus clientes. Eles vão ficar extremamente satisfeitos com você ao saber que ao invés de gastar R$70, você gastou 25. Porque isso é possível, porque isso é eficiente. Inclusive, se você aí é de Nilópolis, no dia 24 de outubro, eu vou estar indo presencialmente para uma palestra, tá? A doutora Kátia, que entrou aqui, doutora Marta, doutora Kátia entrou, mas a doutora Marta é de lá, tá? Inclusive, ela fez um convite chamando para a palestra. Muito obrigada, viu, doutora Marta? E é o seguinte, tem que fazer inscrição, tá? Se você é de Nilópolis, tem que fazer inscrição. Entra lá no Instagram da OAB de Nilópolis para que vocês possam fazer inscrição. São vagas limitadas e o evento é gratuito. A gente vai estar conversando sobre as custas processuais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse conteúdo. E aí, é o seguinte, como eu falei para vocês, é muito, muito importante que vocês saibam, tá? Dominar todo esse assunto. Ter conhecimento de como funcionam esses atos de comunicação. Né? Gente, calma aí, ó. A doutora Kátia mandou aqui pra mim. Bom dia. A doutora Marta já mandou palminha. Que bom, doutora Marta. É isso aí, vamos estar juntas, tá? E a doutora Kátia está me perguntando aqui, você pode falar um pouco sobre as custas de ação de despejo por falta de pagamento acumulado com cobrança? Eu sou de São Paulo, as custas são completamente diferentes. Doutora, é muito diferente mesmo. A gente vê que os advogados de outros estados penam ainda mais quando tem ações aqui no Rio de Janeiro. Porque
é muito diferente. As custas aqui, infelizmente, são complexas. Inclusive, a imersão jurídica é para você também, tá? Você está convidadíssima, o link tá lá na bio. E com relação ao despejo acumulado com cobrança, eu não tenho como aqui na live falar para você tudo sobre isso, tá? Mas o importante é que você saiba localizar os modelos de grege. Lá no site da Corregedoria, né, do Estado do Rio de Janeiro, tem os modelos de grege. Você localizando lá o modelo das ações, pesquisa por despejo acumulado com cobrança, tem um modelo específico para isso, tá? Já tá até convidando outros colegas. Obrigada, doutora Kátia, é isso mesmo. Convida sim, porque vai ser importantíssimo, tá? E aqui no Estado do Rio, o que gera mais confusão, eu vou te falar, é o cálculo da taxa judiciária. Porque em cada tipo de ação, esse cálculo é feito de um jeito diferente. Existe uma regra base, né, que é a regrinha 3P, mas em cada tipo de ação existe uma forma diferente. Depois, me manda um direct, porque eu vou te mandar, me manda um direct mesmo, tá? Me lembra. Daphne, aqui quem tá falando é a Kátia, manda pra mim o que você me prometeu. Eu vou te mandar um link no YouTube de uma live que eu fiz sobre a ação de cobrança acumulado com despejo. E aí você vai poder assistir e entender um pouco como é que funciona as custas nessa ação, tá? Te prometo. Só porque aqui agora o nosso tempo é limitado e eu não consigo entrar em todos os detalhes. Mas aí nessa live que eu já fiz sobre esse assunto, você vai entender melhor como é que funciona, tá? Eu tenho o maior prazer em responder vocês, tá, gente? As dúvidas vocês podem me mandar. Me mandem mensagem, me mandem direct e eu tô esperando vocês na imersão. A imersão é importantíssima para que vocês tenham essa consciência do quanto dominar as custas pode ser um grande diferencial para a atuação de vocês aqui no TJRJ. Então compartilha com seus colegas essa live. Se você gostou, se você viu sentido em aprender sobre como otimizar os atos de comunicação nas suas ações e com isso ganhar muito tempo, tá? E melhor, economizar para o seu cliente também, se isso for possível. Então, compartilha com seus colegas, tá? Tenham todos um ótimo dia e eu espero vocês na imersão. Até mais. Tchau, tchau!